Hadrossauros. Os hadrossauros, popularmente conhecidos como dinossauro bico de pato, foram usados para designar uma grande família de dinos conhecida como Hadrosauridae. Grande parte deles não tem crista, mas estudos recentes o classificaram como uma versão mais primitiva, o que restringiu a utilização do nome para um grupo menor. Hadrossauro é um nome bem autoexplicativo se traduzido do grego, com hadre significando grosso ou volumoso e sauro significando lagarto. Em resumo, eles são répteis gigantes com vários outros dinossauros herbívoros de sua época. 2. Utahraptor. Os Utahraptors eram um gênero de dinos terópodes carnívoros que viveu na América do Norte durante o Cretáceo. Eles eram caçadores bem rápidos que podiam alcançar 32 km por hora e manter a velocidade por alguns segundos para conseguir pegar as suas presas. Eles eram parentes do Velociraptors e alcançavam até 7 metros de comprimento. 3. Iguanodon. O Iguanodon é uma das espécies mais emblemáticas para o estudo de dinossauros até hoje. Eles eram grandes herbívoros que tinham dedos adaptados para pegar todas as plantas que eles precisassem pegar, mas o mais icônico deles são seus dedos longos, ósseos e pontudos, que provavelmente eram usados ou para defesa ou em disputas entre indivíduos da mesma espécie. Existem cientistas que teorizam que eles eram usados para abrir frutas e sementes. Acredita-se que quando filhotes eles eram principalmente bípedes e quando adultos e mais pesados ficavam mais quadrúpedes. Nas suas primeiras reconstruções, estes tipos de esporões não foram encontrados no lugar correto. Então, eles foram imaginados com um chifre no focinho. Isto só foi resolvido quando os outros fósseis mais completos foram encontrados. Deixem aí nos comentários se vocês já conheciam este dino. 4. Archaeopteryx. O grupo de dinossauros dos Archaeopteryx são alguns dos mais conhecidos do mundo porque são uma das espécies que ajudaram a entender o parentesco das aves com os antigos dinossauros. Eles costumam ser considerados uma espécie de transição para o grupo que originou as aves modernas, já que elas são basicamente um tipo de dino muito especializado. O nome vem do grego e significa algo como pena antiga, já que um dos fósseis mais conhecidos a apresentar penas fossilizadas pertencia a este grupo. Mas mesmo parecendo um pássaro, ele tinha características primitivas como dentes afiados, 3 dedos nas patas da frente e um rabo longo ósseo. 5. Gorgossauros. O Gorgossauros era um animal que viveu no oeste da América do Norte durante o período Cretáceo entre 76,6 e 75,1 milhões de anos atrás. Alguns dos fósseis mais conhecidos desta espécie foram encontrados na província canadense de Alberta e no estado de Montana, nos Estados Unidos. Naquela época, esta região do planeta era uma grande planície alagadiça com um mar dentro do continente. Estes grandes carnívoros tinham cabeças enormes, com dentes perigosos e pernas longas e fortes, em contraste com seus bracinhos minúsculos quase inúteis. 6. Mapusaurus. O Mapussauro foi um dos maiores terópodes conhecidos, bem parecido fisicamente com seu parente próximo, o carnívoro Giganotossauro, apesar de provavelmente terem sido mais pesados. Os maiores indivíduos desta espécie podiam chegar a 10,2 metros de comprimento e pesar cerca de 3 toneladas. Quando eles foram descobertos, mais de 6 indivíduos estavam no mesmo local, todos em fases diferentes do seu desenvolvimento, fossilizados juntos. O nome Mapussaurus significa algo como lagarto da terra. 7. Parasaurolopho. Parasaurolopho é um dos dinossauros mais conhecidos de todos. Apesar de o seu nome não ser tão famoso, a sua aparência é. O seu nome significa lagarto quase com crista, que referencia a parte mais marcante deles. Mesmo sendo tão famosa, não se sabe exatamente a utilidade dessas protuberâncias. É possível que elas fossem utilizadas apenas na seleção sexual, podem ter sido úteis para a regulação da temperatura do corpo e até para ajudar a comunicação, mas o mais provável é que todas as opções anteriores fossem possíveis. Esta é uma característica única entre os dinossauros, fazendo estes herbívoros extremamente conhecidos. 8. Alossauro. Um dos maiores predadores entre todos os dinossauros, o alossauro foi nomeado assim porque significa lagarto diferente. Eles tinham crânios enormes cheios de dentes extremamente afiados. Eles são considerados parentes bem próximos dos carnossauros, outro grupo de terópodes. Os maiores fósseis encontrados chegavam a 9,5 metros de comprimento, mas existem fragmentos de esqueletos que proporcionalmente demonstram que alguns indivíduos podiam chegar a até 12 metros. Diferente de outros predadores
predadores bípedes, o alossauro tinha membros posteriores mais longos e habilidosos, com mãos com 3 dedos móveis. Sua cauda era longa e forte, o que ajudava a equilibrar seu corpo enorme. 9. Triceratops. Este herbívoro gigante viveu no período Cretáceo entre 66 e 68 milhões de anos, quando o planeta tinha um clima muito mais quente e seco, com uma grande atividade vulcânica por todo o planeta. Os Triceratops têm um escudo ósseo no final do seu crânio, além de 3 chifres em seu focinho que ajudam a entender o seu nome. Eles parecem bastante fisicamente com os atuais rinocerontes, sendo grandes e poderosos, mas com os dinossauros podendo chegar a 9 metros de comprimento e pesar 12 toneladas. Estes dinos são alguns dos mais conhecidos do mundo. 10. Estegossauro. Os estegossauros eram grandes herbívoros que viveram entre 150,8 e 155,7 milhões de anos atrás e habitavam principalmente o oeste da América do Norte. Como eram grandes comedores de plantas com cabeças minúsculas, eles têm a reputação de ter um cérebro pequeno, já que seus crânios estão entre os menores na proporção da cabeça em relação ao corpo. Além dos seus bicos perfeitos para comer folhas, as características mais marcantes deles são as suas placas ósseas pelas costas e suas caudas com espigões de ossos para sua defesa. O estegossauro é um dos poucos dinossauros que poderiam sobreviver a um ataque do último da nossa lista. 11. Brachiosaurus. Os brachiosauros são saurópodes que chegavam a alturas surpreendentes entre 18 e 21 metros de altura. Em 1903, o paleontólogo Elmer S. Riggs surgiu com este nome, que significa lagarto do braço, por seus membros longos. Para conseguirem respirar e manter estes corpos gigantescos, eles provavelmente apresentavam sacos aéreos pelo corpo, como as aves têm hoje em dia, e mantêm seu peso um pouco mais leve. 12. Megalossauro. Os megalossauros eram terópodes carnívoros e bípedes que viveram no período Jurássico e provavelmente caçavam alguns dos outros membros desta lista, como o próprio estegossauro. As primeiras reconstruções deste animal o recriavam como quadrúpede por falta de conhecimento e de um esqueleto completo. Apesar de os seus primeiros fósseis terem sido descobertos no século XVII, eles ainda são pouco conhecidos pela ciência, com detalhes do seu crânio ainda desconhecidos. Mas os megalossauros são mais famosos por terem servido de inspiração para o Dino da Silvasauro, da família Dinossauro. As estimativas iniciais calculavam que eles chegariam a 20 metros de comprimento, mas atualmente as estimativas ficam em cerca de 6 metros. 13. Celófise. Não se deixe enganar pelo tamanho dos celófises. Eles eram bem perigosos apesar de terem, em média, 1 metro de altura e 2,5 metros de comprimento. Eles costumavam pesar apenas cerca de 45 quilos e eram perigosos carnívoros que caçavam em bandos para capturar as suas presas. Com seu tamanho e por serem bípedes, eles eram extremamente ágeis e tinham dentes afiados como facas para atacar as suas vítimas. Apesar de serem bem antigos, já que viveram entre 221,5 e 196 milhões de anos atrás, os seus corpos já tinham inovações anatômicas mais recentes que as de Herrerasaurus e Eoraptors. 14. Argentinossauro. Os argentinossauros foram alguns dos maiores animais terrestres que já existiram, quiçá o maior. Os cientistas só não afirmaram categoricamente isto porque seu tamanho é difícil de estimar com exatidão pela incompletude dos fósseis encontrados. Eles eram saurópodes, ou seja, membros da família dos dinos gigantes pescoçudos. O seu tamanho é calculado levando em conta a proporção de seus parentes, com as estimativas chegando a até 37 metros e o peso de 100 toneladas. Claramente, este fóssil foi descoberto na Argentina. Se você fosse um paleontólogo e descobrisse um dinossauro no quintal de casa, qual nome você daria? Deixem aí nos comentários as suas ideias. 15. Tiranossauro. Os tiranossauros são provavelmente os dinossauros mais conhecidos de todos. Eles eram terópodes carnívoros e foram alguns dos maiores predadores da história. O registro fóssil destes animais é bem vasto, com mais de 9 tipos de tiranossauros diferentes que os cientistas ainda estudam como classificar corretamente. Estes tipos são considerados de acordo com a época e ambiente específico em que eles viviam e eram adaptados. Eles habitavam grande parte da América do Norte, principalmente nas regiões mais a oeste, no que era o continente insular, conhecido como Laramídia. Os tiranossauros podem ser os animais mais conhecidos, mas o último da nossa lista é o maior carnívoro de todos. 16. Dracorex.
Os Dracorex eram membros de um gênero de dinossauros que viveram principalmente na América do Norte durante o fim do período Cretáceo. A parte mais marcante destes animais era o topo dos seus crânios, que normalmente tinha uma estrutura em forma de cúpula. Esta estrutura podia chegar a 25 centímetros de espessura e servia como proteção para o seu pequeno cérebro. Muitas vezes eles desenvolviam uma espécie de coroa de ossos em volta desta cúpula, com protuberâncias parecendo chifres, às vezes espalhados por toda a parte superior da sua cabeça. Sua cabeça era curta, com dois grandes olhos normalmente virados para a frente, o que demonstra que eles teriam visão binocular. Seu focinho curto terminava em um bico afiado com dentes pequenos na boca. 17. Diplodoco. Os diplodocos eram alguns dos maiores dinossauros já descobertos até hoje, sendo o dono de um dos esqueletos mais longos e completos já encontrados. Alguns cientistas acreditam que existiram indivíduos ainda maiores, com estimativas de que chegavam a 30 metros de comprimento. Este saurópode viveu há cerca de 152 milhões de anos, também na América do Norte, com 4 patas muito fortes, um pescoço longo e um rabo maior ainda em forma de chicote. Eles eram animais tão gigantescos e únicos que até hoje os cientistas tentam entender como eles viviam e faziam coisas básicas como respirar e bombear sangue por todo o corpo. 18. Anquilossauro. Os anquilossauros eram basicamente animais blindados, o que explica bem o nome, que significa lagarto fundido. Esses dinos mediam entre 6 e 8 metros de comprimento e pesavam entre 4,8 e 8 toneladas, já que eram grandes herbívoros quadrúpedes. Eles tinham cabeças grandes e baixas, com 2 chifres na parte de trás virados para cima e 2 virados para baixo, com seu focinho terminando em um bico. Mas o mais marcante em sua aparência era sua cauda, que terminava em uma espécie de clava maciça de osso. 19. Espinossauro. O espinossauro foi provavelmente o maior dinossauro carnívoro que já existiu, com estimativas de que alcançariam entre 16 e 18 metros de comprimento. Existem indícios de que eles viviam de forma praticamente anfíbia, habitando em ambientes aquáticos e terrestres como jacarés e crocodilos atualmente. Por habitarem este tipo de ambiente, sua provável alimentação era composta por peixes, outros animais aquáticos, mas também presas que viviam em terra. As estruturas ósseas em suas costas eram cobertas com uma fina camada de pele e acredita-se que eram utilizadas principalmente para a seleção sexual e regulação térmica. Seu habitat era composto principalmente de planícies alagadas, pântanos e mangues, o fazendo competir com outros dinossauros, antepassados de tartarugas, crocodilos e répteis aquáticos e voadores. 20. Giganotossauros. Os giganotossauros são uma espécie de saurópodes tão grandes que eram um pouco maiores do que os próprios tiranossauros. Eles foram descobertos na Inglaterra e são considerados os carnívoros mais pesados que existiram, alcançando mais de 13 metros e pesando mais de 8 toneladas. Eram bípedes com mandíbulas enormes, dentes afiados de mais de 20 centímetros, mas cérebros pequenos como bananas e cabeças de até 1,80 m. Um dos animais mais aterrorizantes que existiram. O vídeo de hoje vai ficar por aqui.